ficar de fora, pois será um tempo precioso e palavras direcionadas para o seu casamento. Então, fique atento nas próximas edições do Videira News. Querido líder, Deus é especialista em fazer coisas que são humanamente impossíveis. Não dependa dos seus próprios recursos. Seja dependente do poder de Deus e você verá a multiplicação da sua célula acontecendo. E estamos encerrando mais uma edição do nosso Videira News. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. E lembre-se, 2026 é o ano da multiplicação. Recebemos de Deus, multiplicamos a fé e colhemos os frutos. Aleluia. O Cassis pediu só para a gente poder avisar os irmãos, né, os radicais livres, né, que vão estar. Os adultos podem estar lá, sem nenhum problema também, amém, irmãos? Mas é voltado mais para os jovens, né? E semana que vem nós estamos ainda orçando a questão das despesas, né, de hotel, transporte e etc, etc, né? Então, semana que vem no Videira News nós temos então já as informações definidas. Amém, irmãos? Então, soltamos o vídeo só para dar o gostinho. E quem já vai abrir inscrição? Amanhã vai abrir inscrição. Amém, irmãos? Glória a Deus, então. Vai ser uma bênção este tempo lá em Goiânia. Abra sua Bíblia comigo lá em João, capítulo 13, verso 1. Evangelho de João, capítulo 13, verso 1. Apenas o verso 1. Quero meditar em cima de um tema: chamados a investir ou amar até o fim. Amém? Amar e investir, na minha opinião, tem o mesmo significado quando falamos, né, do contexto de discipulado. Então, chamados a amar até o fim. João 13:1 diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Me dá retorno, que eu estou sem retorno, está só no PA. Então, eu quero nessa noite falar com os irmãos, sobre algo que tem a ver com a nossa edificação de igreja. Amém? E falar aos irmãos, né, que principalmente são colunas aqui na igreja, e esses irmãos que são colunas, né, possam ter a revelação do nosso principal propósito, quando falamos, né, sobre ser igreja, de sermos família, de sermos a lavoura de Deus que vai, né, produzir frutos para Deus, e Deus espera de nós a colheita, Deus espera de nós, né, essa questão da frutificação. Então, nós aqui não estamos apenas edificando para mostrar, né, aos outros, né, o quão belo, na verdade, eu e você estamos edificando. A verdade é que nada que façamos, irmãos, pode ou vai impressionar o Senhor. Então, a verdade é que podemos, de alguma forma, às vezes nos envaidecer com aquilo que estamos fazendo, podemos, de alguma forma, também impressionar os homens, mas Deus nunca ficará impressionado com aquilo que estamos fazendo, porque, a verdade, Deus não está se importando com o que estamos fazendo. No final das contas, quando nós comparecemos no tribunal de Cristo, Deus vai julgar as nossas motivações e principalmente se aquilo que fizemos dentro da sua vontade. A vontade de Deus, ela já foi estabelecida na palavra. Eu sei que muitos irmãos, eles têm uma consciência no sentido de dizer: se eu fosse pastor, se eu fosse o líder de célula, eu faria assim, eu faria desse jeito, eu tenho opinião sobre a igreja deveria estar envolvida, né, com isso, com aquilo, com ação social, com o trabalho disso, com o trabalho daquilo. Mas, irmãos, a verdade é que a vontade de Deus já foi estabelecida. A sua opinião, ela deve ser ignorada, porque o que deve contar é o que está na palavra de Deus. Até porque se um dia, quando nós nos apresentarmos diante do Senhor para fazer, né, mostrarmos ao Senhor as nossas obras, mas essas obras estão fora dele, não foi aquilo que ele pediu para fazer, nós seremos reprovados. Você vai encontrar em Mateus mesmo, Jesus contando uma parábola, né, falando de como será aquele dia. Ele fala que muitos naquele dia chegarão diante dele falando: Senhor, expulsei demônios, curei enfermos, né, nós, na verdade, né, pregamos o evangelho. E aí ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos. E aí você choca com aquilo: poxa, como é que
alguém que está pregando o evangelho, está expulsando demônio, está curando pessoas, e com isso você tem... É que eu desconcentro, meu TDAH, quem tem aula no cursão sabe disso, né? Então o que acontece? Muitas vezes, irmãos, a gente fica chocado, né? Porque essas pessoas parece que estão fazendo a obra de Deus, parece que estão fazendo as coisas para Deus de forma correta, porque elas estão pregando, elas estão anunciando, elas estão curando, mas o Senhor diz para elas: apartai-vos de mim. Por que o Senhor está dando uma palavra tão dura, né? Apartai-vos de mim, malditos. Se você vê a continuação desse versículo, onde normalmente a gente para, depois vai falar a mim, vai falar a você sobre a questão do que vocês que não fizeram a vontade do meu Pai. Uai, posso eu estar expulsando demônios? Posso eu estar curando enfermos? Posso eu estar pregando o evangelho e não estar fazendo a vontade do Pai? A vontade do Pai não é isso? Deus. A vontade do Pai é essa de forma geral, mas nós precisamos entender que existe também uma questão de ser conduzido pelo Senhor. Amém, irmãos? Qual é a motivação que você está pregando? Tem gente que não foi chamado para ser pastor, mas quer ser pastor. Tem gente que faz por orgulho, tem gente que faz por vaidade, tem gente que faz por dinheiro, tem gente que faz, sabe, para machucar o outro. Paulo, lá em Filipenses capítulo 2, ele fala que depois que ele tinha sido preso, né, muitos começaram agora a pregar o evangelho. Uns fazendo de forma correta e outros querendo de alguma forma, sabe, ofender ele, né, machucar a ele, né, no sentido de querer arrebanhar aqueles que eram ovelhas dele e trazer para si. Né? Eles não gostavam de Paulo e agora começaram a pregar para poder fazer desses suas ovelhas, para não ter mais Paulo influência sobre a vida deles. Então veja, a motivação ela conta muito. Então o coração que nós fazemos, irmãos, ele é muito importante. Quando falamos se nós queremos no final sermos aprovados ou reprovados. Por isso a vida com Deus é uma história de dependência do Espírito Santo, onde nós ouvimos ao Senhor, onde nós somos conduzidos pelo Senhor. A minha pergunta para você é: você é conduzido pelo Senhor? Diga amém. Sabe, você precisa ouvir o Senhor, né? Pastor, mas como é que eu faço para ouvir o Senhor? Vem para o cursão, aleluia, vamos ensinar você, amém? Já fiz o cursão, então leia o módulo 1 e o módulo 2 da apostila, e ali você vai ter, sabe, a direção de como você ouve o Senhor e é conduzido pelo Senhor, amém, irmãos? Mas no final das contas, o que vai ter valor de verdade, irmãos, não é, né, quando nós fazemos a obra de Deus, é também se nós, né, nos sentimos realizados naquilo que estamos fazendo. Porque tem muita gente também que está fazendo, e como faz com a motivação errada, ele não se sente realizado. Como não se sente realizado, a verdade é que o fruto dele não será permanente. Irmãos, cada um vai gerar segundo a sua espécie. Se você se realiza na obra, irmão, você vai gerar homens e mulheres apaixonados. Se você é uma pessoa que está convicta do propósito de Deus, né, e você anda pela vontade de Deus, você vai ensinar homens também a serem independentes, mulheres a serem independentes, né, do mover de Deus, da voz de Deus, do conduzir de Deus. Então, a verdade, irmãos, no final da história que nós precisamos entender, e aqui nós encontramos Jesus, né, falando, né, está sendo falado dele, a forma como ele chega no final do seu ministério. A Bíblia diz que ele amou os seus até o fim. A base pela qual nós devemos fazer qualquer coisa na obra de Deus deve ser o amor. Sou pastor porque amo a Deus, amo o Senhor, e por amar na verdade o Senhor, também amo os seus filhos, amo os irmãos que o Senhor tem me dado, sabe? Eu estou, né, casado e sirvo a minha esposa porque amo ela. A minha esposa está casada comigo, sabe? A base deve ser sempre o amor. E a Bíblia diz que Jesus amou os seus até o fim. Então, quando você ama, irmãos, você vai se sentir realizado. Quando você ama aquilo que você faz, isso vai ter poder sobre a sua vida e também vai fazer com que você frutifique. Então, por isso, você deveria fugir de tudo que é automático na sua vida. Sabe, fazer as coisas sem ouvir o Senhor e sem, sabe, ser preenchido por este amor, sem que esse amor esteja no seu coração, sabe, deveria fugir disso, deveria parar e dizer: Senhor, preciso que
Que o Senhor coloque esse amor na minha vida. Me ensina a amar, Senhor. Enche-me deste amor, Senhor. Eu quero, ser movido pelo Senhor. Então você vai ao Senhor e você vai contemplar o Senhor. E por contemplar o Senhor vai mostrar com que olhos Ele olha, como na verdade Ele faz, o que Ele tem no coração sobre aquilo. E aí, irmãos, você vai fazer numa outra motivação. Isso tem poder. Do contrário, irmãos, às vezes você pode estar no louvor da igreja, você pode estar liderando o celo, você pode estar pastoreando, você pode estar trabalhando em uma área da igreja, sendo um tesoureiro da igreja, e a verdade é que você está fazendo as coisas no piloto automático, e você não se realiza nisso, e porque não realiza, você não frutifica, porque você não frutifica, você se frustra ainda mais, dizendo, o meu trabalho não tem valor, o que eu estou fazendo aqui? A pior situação que um crente pode encontrar na sua vida cristã é perder, o significado da sua fé. Então, eu quero falar com você exatamente sobre isso, sobre a necessidade que nós precisamos amar aquilo que fazemos. O amor precisa ser a base. Então, quando nós olhamos para Jesus, vemos que Ele investiu a sua vida e Ele se esvaziou de si mesmo. E qual foi o problema, irmãos? O problema, na verdade, que em primeiro lugar, quando Jesus, Ele se doa, Ele, na verdade, se entrega, Ele morre, Ele é sacrificado, parece que Ele não tem lucro. E muitas vezes nós, irmãos, estamos fazendo as coisas, e porque nós não perdemos o amor no meio da caminhada, é porque nós fazemos as coisas baseadas em algum tipo de lucro. Nós temos uma motivaçãozinha escondida. Eu vou liderar a célula para que o pastor me ame mais. Eu vou fazer isso para que Deus me abençoe. Eu vou ajudar fulano para que ele possa se comprometer comigo. Se eu der uma cesta básica para aquele irmão lá na célula, ele vai gostar de mim. E se um dia eu passar por uma luta, a igreja, o irmão, o líder, o fulano, vai lembrar de mim. Olha para cá. Quem anda nessa base vai acabar se decepcionando. Porque os homens falham, irmãos, e muitas vezes Deus mesmo, eu acredito nisso, Deus mesmo vai fechar, na verdade, todas essas fontes que nós colocamos esperança, para que eu e você entendamos o seguinte: a nossa confiança, a nossa fé deve estar apenas no Senhor Jesus. Nunca espere nada do homem. Nós amamos, irmãos, a fundo perdido. Tem muita gente decepcionada porque, ele está fazendo as coisas, ou fez as coisas por muito tempo para alguém, e esperou que em algum momento essa pessoa reconhecesse. E aqui então estão as feridas, aqui estão o porquê as pessoas param, elas travam, elas não avançam mais, porque elas ficam paralisadas, porque elas estão agora decepcionadas. Elas chegam a pensar, e eu acredito que o diabo colabora muito com isso, coloca na mente, coloca no coração delas, fala assim: será que vale a pena fazer tudo que eu tenho feito? Será que vale a pena continuar investindo? Olha, investi, e olha só o que aconteceu. Não lembraram de mim, não me reconheceram, não me honraram, não me ajudaram, todos fugiram. Irmãos, isso, por mais terrível que seja, faz parte da vida. Infelizmente, nessa carne aqui, habita a ingratidão como, na verdade, um dos elementos do veneno da serpente. É mais ou menos como um filho. Filho você ajuda, filho você ama, filho você investe, filho você dá de tudo, filho você abençoa. E aí, quando chega lá nos seus 21, 22, 23 anos, que você acha que ele vai começar a dar lucro, agora ele vai pagar uma água, vai pagar uma luz, agora ele vai comprar presente no dia das mães, agora ele vai comprar um presente no dia dos pais, agora ele no aniversário ele vai comprar um presente para você. O que o filho faz, irmão? Agora ele tem uma corte, agora ele tem uma esposa, agora ele tem os filhos dele, E aí, por causa da ingratidão dele, você vai parar de ajudar? Você vai parar de ajudar, irmãos? Irmã Eva, você é que é uma mãezona, para de ajudar? Para nunca. Para nunca. Por quê, irmãos? Filho, você ajuda a fundo perdido. Se você esperar lucro com o filho, tu está enrolado. Mas se você, entende o que é amar, e que ele estando bem, você está bem, o que vai acontecer, irmão? Você se realiza.
eu não tenho dúvida que minha mãe se realiza em mim. Né? Você pode ver nas postagens da igreja aí, sempre tem lá uma Ana Maria lá, que não é membro aqui da igreja aqui, mas sempre está feliz com o que está acontecendo aqui. Então, eu quero dizer para você, mãe, pai se realiza. Nós, irmãos, fala assim, nós somos pais espirituais. Fala assim, os nossos irmãos são filhos, são família. Fala assim, o meu chamado é o chamado de Jesus, amar até o fim. E amar até o fim implica em você amar a fundo perdido. Porque tem gente que não vai dar resposta. Irmãos, Jesus fez tudo isso no momento que ele mais precisava, os abandonou. Cadê eles? Sumiram. Jesus vai ter que ir atrás desse povo para restaurar eles. Mas depois que ele vai aos céus, irmãos, e eles são cheios do Espírito Santo, os frutos começam a aparecer. Então, eu quero dizer algo para você. O nosso chamado é para investir. E vamos investir a fundo perdido. Talvez quem vai colher não vai ser você, vai ser outro. No caso foi o Consolador que colheu. Amém, irmãos? A obra de Cristo naqueles 3 anos e meio. Mas quer dizer algo para você, tem outros que vão colher. E aí, pastor, mas eu não acho justo, eu fiz, eu queria. Irmãos, a tua recompensa vem do alto. A tua recompensa vem do céu. Deus vai colocar outras pessoas, e acredita em mim, posso falar isso de carteirinha com você. Já ajudei muita gente. E nos momentos mais complicados da minha vida, sumiu tudo. E aí gente que eu não conhecia, gente que eu não tinha relacionamento, gente que eu nunca fiz nada, me ajudou, me sustentou, me abençoou, cuidou de mim, foi na canal de bênção. Na oração eu falei, Deus, por que tudo isso, Senhor? Por que me deixaram? Aí Deus me lembrou desses que foram relevantes na minha vida, e Deus falando assim, te deixaram para você não colocar a esperança neles. O problema é que você achava que o favor viria deles e não de mim. Você achava que eles iam cuidar de você, mas sou eu que cuido de você. Está entendendo? Então, nós, irmãos, somos chamados a amadurecer no Senhor. Então, Jesus, né, ele se sentiu satisfeito nos seus filhos, nos seus discípulos, melhor dizendo, simplesmente porque aqueles homens, sabe, estavam ali junto com ele, mas não tinham dado um fruto, não tinham ainda multiplicado, não tinham ganho ninguém, muito pelo contrário, até às vezes eram ignorantes, estavam errados, mas Jesus se realizava como o Pai se realiza no Filho. Então, muitos pensam ou dizem, né, pastor, o que eu vou ganhar em troca? Que vantagem eu tenho nisso? Que lucro eu vou ter se eu investir em outras pessoas? Irmãos, isso é ser criança na fé. Crianças, elas não sabem dividir. Crianças, você convence ela a fazer algo se você prometer algo para ela. Então eu lembro na vida dos meus filhos, se eu queria, né, fazer alguma coisa que não precisasse usar força com eles, para convencê-los, né, ter que brigar com eles, o que eu fazia, irmãos? Eu falava, olha, se você fizer isso, o pai vai te dar chocolate. Se você fizer isso, o pai vai dar R$30 para você. Vou contar a história do meu avô. Meu avô, ele gostava que tirasse cravo das costas dele. Né? Ele tirava a camisa, Antonina Litoral, aí ele tirava a camisa, e ele chamava de Ninho, né? Ninho, vem cá, tira, tanto eu como minha irmã, tira aqui, dou 10 centavos, eu nem sei quanto que é hoje, seria, né? Mas seria 50 centavos, R$1, sei lá, né? Por cravo que você tirar. A gente nem tirava cravo, porque não tinha cravo nas costas dele, irmão, mas ele gostava que ficasse tocando nas costas dele, acho que, né, como fosse uma massaginha, né, e o dedinho de criança ali com 7 aninhos, 8 aninhos, né, futucando nas costas dele, e aí ele deitava-se no chão, né, tinha esteira, não sei se os irmãos conhecem o que é esteira, né, jogava a esteira, aí ele vinha, sentava em cima dele, e começava a fazer ali, aí depois uns 10 minutinhos, quando já dava uns R$10, que dava para comprar uns doces já legal, né, e aí o que acontece? Naquele momento, já chega, já tirei, R$10, daí ele fala, cadê o cravo? Não, eu joguei fora. Aí ele pegava R$10, R$15, R$20, dava para mim, para minha irmã, e a gente ia comer os pés de moleque da vida, né? Então, eu quero dizer algo para você, a verdade, criança, você convence ela dando alguma coisa. Irmão,
que espera-se de nós é que nós não sejamos mais crianças. Nós não fazemos as coisas porque nós queremos. Sabemos que existe uma recompensa do céu que Deus nos dará. Amém, irmãos? Mas fazemos porque nós entendemos o nosso propósito. Jesus não estava mirando, né, a recompensa do Pai. Ele, na verdade, amou os seus até o fim. Quando você mira só a recompensa, escuta o que eu estou dizendo para você. Quando você mira só a recompensa, a tendência é você não conseguir amar as pessoas e ficar de olho na recompensa. Então, irmãos, ame as pessoas e deixe que a recompensa seja a consequência. Irmãos, todas as vezes que nós aplicamos o amor, todas as vezes que nós investimos, todas as vezes que nós cuidamos, todas as vezes que nós servimos as pessoas, servimos os irmãos, servimos a igreja, fazemos isso na base do amor, irmãos, haverá frutificação. E além de frutificar, vai haver reconhecimento, honra, recompensa. O problema é que nós fazemos na base errada. Nós queremos, como criança, eu quero R$10. Né, eu quero um pé de moleque, eu quero, né, o charge, né, nem sei se tem chocolate mais, né? Aí eu quero o charge, né, eu quero comprar o charge, comprar o surpresa. Lembra desse chocolate que é mais velho, né? Nossa. Vinha o tigrinho, vinha um tigre, vinha um macaco, né? Uma figurinha, um cartãozinho. Mas amém. Então eu quero dizer algo para você. Sabe, nós precisamos amadurecer na fé. Criança é que fica pensando no lucro, ela tem expectativa de obter alguma vantagem. Então, quanto mais egoísta uma pessoa ela é, menos ela quer investir, porque ela não sabe o que vai receber, e às vezes ela acha que não é tão lucrativo ela fazer. Irmãos, pessoas egoístas, elas vivem baseadas no eu, então elas se importam com a sua vida. Mas cristianismo, irmãos, é ser Cristo. Cristo não usurpou dos direitos de ser igual a Deus, mas Ele se esvaziou e Ele decidiu servir. Ele mesmo disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Fala para mim um milagre que Jesus fez em favor dele. Ele tinha todo o poder, poderia fazer muita coisa, mas tudo que Ele fez, multiplicou pão, multiplicou pães, multiplicou peixes, né? Ele parou na verdade o vento e a tempestade, né? Por causa dos discípulos. Ele simplesmente, né, curou pessoas, ressuscitou pessoas. Tudo que Jesus fez sempre foi visando o próximo. Irmãos, quando nós entendemos isso e vivemos baseado no amor, servindo, a nossa alegria será ver as pessoas sendo transformadas. Costumo dizer, o que faz com que uma igreja ela tem a alegria de fazer muitos encontros, é quando os irmãos daquela equipe, eles sentem alegria em ver as pessoas sendo transformadas. Coisa poderosa é você ver uma pessoa chegar travada, machucada, destruída, estrupiada, né, na sexta-feira, e ela está lá toda na defensiva, toda séria, toda resistente no sábado, mas lá na cruz, né, no sábado à noite, lá no domingo de manhã, Deus já pegou ela na curva e a cara dela é outra, o jeito dela é outra, sabe, o coração dela é outra, e ela vem querendo Jesus embora, nem querer voltar do encontro, ela quer voltar mais. Então, a verdade, irmãos, é que nós precisamos entender que o que faz a igreja ser madura e continuar conquistando é quando ela ama ver pessoas sendo transformadas. Então, né, não estamos aqui para agradar a Deus, porque Deus já foi agradado em Cristo Jesus. Mas quantos irmãos, quantas irmãs, eles, às vezes, sabe, eles têm aquela mentalidade de, sabe, de querer as coisas deste mundo. Eu lembro uma época, faz um tempinho, né? Mas eu lembro uma época que foi muito forte a questão da princesa Kate, né? Kate, sei lá, é essa aí mesmo. Aí o que acontece? Wimbledon, é isso? Windenton, né? Mindenton, aí ó. Eu lembro, se não preparo o bendito da ilustração, vem na cabeça aqui, acaba errando, né? Mas a Kate, eu lembro que ela queria ser princesa, né? Ela ia se tornar princesa, porque ia casar com o príncipe. E aí, naquele momento que ela foi casar,
E muitas mulheres, eu sonho em ser princesa, olha que lindo casamento, olha não sei o que né? E aí, uma comentarista, né, quando ela estava saindo do prédio da igreja, da catedral onde ela casou, a comentarista, né, da Globo na época, falando, né, de que a partir de agora, que ela tinha casado com um príncipe, ela tinha um protocolo a cumprir. Qual o protocolo? Não chorar. Princesas não podem chorar em público, não podem assinar documentos, não podem comer frutos do mar, não podem emitir opinião, nem política, nem civil, só pode comer depois que a rainha, né, colocar a primeira garfada na boca, né? Ao andar com o marido, ela sempre deve andar nos eventos oficiais atrás do marido. E aí, irmãs, que continua querendo ser princesa? Então, sabe, esse mundo, ele é cheio de ilusões. As pessoas estão atrás dessas ilusões, querendo isso, querendo aquilo desse mundo, mas nem sabem as consequências disso. Mas, irmãos, quando nós investimos a nossa vida no Senhor Jesus, investimos na igreja, não tenha dúvida que há uma recompensa para esse momento e não há perda. Né, eu não gosto de uma música, né, que cantou-se muito lá em São Paulo, né, que falava sobre, né, que porque ele estava amando Jesus, andando com Jesus, agora ele tinha tudo como perda, né, estava perdendo tudo, e ele sentia alegria, né, o autor canta, sinto alegria, né, em perder tudo. Irmão, primeiro, quem que sente alegria em perder tudo? Eu não sinto, você sente? Mas a segunda situação é o seguinte, irmãos, quando você anda com Jesus, você nunca perde, você ganha. O problema da religião é que ela ensina as coisas erradas. Então, amar de verdade, irmãos, é estar disposto, sabe, a investir. Mas também diria para você, amar também traz sobre nós sofrimento. Fala comigo assim, se eu amar, eu vou sofrer. Não quer sofrer, irmão? Você não quer sofrer? Não ame. Quem ama, sofre. Está lá na Bíblia. Que o amor tudo sofre, tudo suporta. Então, amar traz sofrimento. Se não, pastor, eu não quero sofrer, então não ame. Mas também tem uma vida no preto e branco, né? Se você quer uma vida a cores, com sabor, você precisa amar. Então, às vezes, irmãos, nós não entendemos também que o chamado a servir, vai ser um chamado também a servir e amar, é você também decidir sofrer. Porque às vezes as pessoas que nós amamos vão nos contrariar, vão nos decepcionar, elas vão errar conosco. Pergunta, seu marido já errou com você? Jéssica. Entendeu? Irmãos, quem ama vai em algum momento sofrer. Mas não é porque as pessoas causam decepções que nós deveríamos fechar o nosso coração. Tem gente que é assim, me decepcionei com fulano, me decepcionei com ciclano. Pastor, eu também não quero mais nada agora. Para quê? Não vou servir, não vou liderar, não vou me envolver, não quero amar. Irmão, a sua vida, ela não vai ter significado. E a minha pergunta é, a verdade, se Jesus lidasse com a gente na mesma base, como é que seria o nosso relacionamento com Ele? Você já decepcionou Jesus, irmãos? Vou perguntar mais uma vez, você já decepcionou Jesus? Já. Mas o Senhor, Ele insiste. Ele continua investindo em nossas vidas. O amor de verdade, irmãos, ele vai implicar em sofrimento. E olha, eu diria para você aqui agora, projeta para mim, por favor, 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Tem alguém aí? Vamos lá. Olha o que o texto diz. Olha a base com a qual nós devemos andar na vida cristã. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Vamos até o fim, tá? Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei.
E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor, aí vem as atitudes do amor, irmãos. Presta atenção, o amor não é sentimento. Sentimento é volúvel. Sentimento, você faz tudo certinho, eu amo fulano. Fez algo errado, já não gosto mais dele. Isso não pode ser amor, porque o amor é um sentimento permanente. Amém, irmãos? Então ele não pode andar pelas emoções. O amor, então, ele é na verdade o que, irmãos? Uma decisão. Deus não sentiu amor por nós, Deus decidiu nos amar. Amém, irmãos? Porque Ele decidiu nos amar, Ele tolera as nossas imperfeições. Porque Ele decidiu nos amar, irmãos, Ele não desiste de nós. Porque Ele decidiu nos amar, irmãos, Ele tem nos aperfeiçoado, apesar de nós mesmos. Então, não ande no casamento, achando que é um sentimento. Pastor, eu descobri que eu não sinto mais amor, não amo mais o meu marido. Irmão, o amor não é isso. O amor é uma decisão. A questão é que quando você conheceu, ela, vou falar aqui na verdade, da esposa do Júlio, quando conheceu o Júlio, ele tinha cabelo, era bonitinho, entendeu? Cabelinho tupetinho, devia ter, entendeu? Ele era isso, ele era aquilo, falava bem, aquela coisa toda. Então ela olhou aquilo, agradou no perfil, ela decidiu amar. E com isso, o amor na verdade veio. Quando as decepções vieram, que fez com que ela não separasse dele, não abandonasse ele no meio do caminho, que deve ter tido encrenca no meio do caminho, o que acontece? É porque a pessoa decide. Então ninguém chega a 20, 30, 40 anos, irmãos, sem ter decidido permanecer no amor. Amém, irmãos? E olha aqui, então agora, Paulo vai descrever que o amor são atitudes. O amor é o quê? Paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes. Eita, olha os irmãos que estão na corte aí. O amor não arde em ciúmes. Não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Não procura o que, irmãos? Seus interesses. Olha que coisa poderosa. Quem ama não está preocupado consigo, está preocupado é com o outro. Olha que vida poderosa no discipulado. Não se exaspera, não se ressente, não fica magoado, não se ressente do mal feito. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vamos ler juntos, irmãos? Não, volta por favor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Próximo, por favor. O amor é o que, irmãos? Jamais acaba. Então essa é a história do irmão chegar para o outro, para o líder e falar: pastor, descobri que não amo mais. Mentiroso. Porque a Bíblia diz que o amor jamais. A questão, pastor, por que eu parei então de sentir aquele amor que eu senti? É porque problemas foram acontecendo e você não resolveu, você decidiu não perdoar, você foi guardando. Então o acúmulo de coisas vão na verdade o que, irmãos? Abafando esse amor. Resolva essas coisas e o amor vai manifestar novamente. Por isso nós cremos, como igreja, que não existe casamento que não tenha solução. Todo casamento tem solução. Amém, irmãos? O amor jamais acaba. Mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Tudo isso um dia vai passar. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, Cristo Jesus, então o que é em parte será o quê? Aniquilado. Quando eu era menino, eu falava com o menino, sentia com o menino. Lembra do menino, irmãos? O menino é aquele que faz pensando em vantagem, pensando nele. A base é o egoísmo. No cristianismo, a base, na verdade, irmãos, é Cristo no centro e o irmão, na verdade, à frente. Então, quando era menino, falava com o menino, sentia com o menino, pensava com o menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino.
Fala para o seu irmão, você precisa desistir das coisas de menino, irmão. Agora olha para cá, o que são as coisas de menino? Vou recapitular com você. As coisas de meninos é você colocar você no centro. Coloca Jesus no centro. Coloca o amor em primeiro lugar. Crianças são egoístas, crianças não querem repartir, crianças não querem dividir. Irmãos, quando a igreja foi cheia do Espírito Santo, ela repartia todas as coisas ao ponto de ninguém entre eles ter falta de coisa alguma. Olha a expressão da graça aqui. Então, desistir das coisas próprias de menino. Próximo. Porque agora vemos como espelho, obscuramente, e então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior deste é o? Até aí. O maior deles é o que, irmãos? Lá na eternidade, irmãos, nós não vamos precisar de fé, porque nós vamos ver de forma completa. Lá na eternidade, nós vamos ter que ter esperança, porque tudo já vai estar realizado. Tudo será perfeito. Amém, irmãos? Mas o amor é o sentimento que vai permear durante toda a eternidade a nossa existência e a nossa comunhão. É o que vai permanecer. Então, por isso, viver com a vida que Deus vive é viver na base do amor. Precisamos amar, irmãos. E esse amar, então, fala, né, de nós investirmos na vida uns dos outros, de nos preocuparmos uns com os outros. Temos falado muito de crescimento. Os irmãos querem que a igreja cresça, irmãos? Mas o crescimento só virá, meu irmão, minha irmã, quando eu e você começarmos a colocar o amor em prática. Porque se nós vivemos de forma individualista, egoísta, sem colocar o amor como base do nosso relacionamento e aquilo que guia e conduz a nossa vida, a fé, o amor, a esperança, mas o amor como base, a verdade é que Deus pode nos dar 1.500 pessoas aqui, irmãos, mas nós não vamos consolidar ninguém, nós não vamos cuidar de ninguém, não vamos amadurecer ninguém, sabe, nada vai acontecer. Então, falamos muito aqui nesse final de semana sobre o crescimento, sobre a multiplicação, sobre, na verdade, Deus trazer sobre nós um novo tempo, uma nova colheita, mas o que vai fazer com que essa colheita seja ela consistente é nós amarmos. Por isso, hoje não estou pregando nada profético para você, hoje a palavra é de discipulado aqui para nós. Precisamos ser discípulos de Jesus, e ser discípulos de Jesus é cuidarmos uns dos outros. E no cuidado, irmãos, entender que nós vamos ter às vezes dificuldades uns com os outros, mas mesmo com dificuldades, nós precisamos colocar o amor em primeiro lugar e nunca permitir que as dificuldades tragam distanciamento, mas possamos estar próximos uns dos outros. Todos nós aqui, queridos, somos frutos de alguém que investiu em nossa vida, sabia disso? Você não chegou aqui sozinho. Você só está aqui porque, sabe, pessoas cruzaram a sua história, né? E as pessoas que cruzaram e que fizeram a diferença sobre você, são as pessoas que de alguma forma investiram em você. Pessoas que oraram, pessoas que caminharam, pessoas que trouxeram. Fala para os irmãos, eu posso dizer para os irmãos que na minha vida, né, não tem muita gente, poderia dizer que tem assim, centenas de pessoas, mas eu teria uma meia dúzia de pessoas que eu diria para você que foram fundamentais, que investiram na minha vida. Primeiro, digo para os irmãos, a minha mãe. Eu não queria ir para a igreja, já brinquei com os irmãos aqui, de manhã era Ayrton Senna, à noite eram os Trapalhões. Eu era criança, queria ficar em casa, minha mãe nunca negociou. Mãe, nunca negocie com seu filho. Traz ele para a igreja. Traz ele para o Domingo Kids. E não, na minha conta não tinha Domingo Kids, né, irmão? Tinha que ficar no culto. E se aprontasse no culto, minha mãe dava um beliscão bem dado ali, né? Eu quebrantava rápido, ficava, né, quebrantado ali, querendo Deus, né? Mas para ser bem sincero, irmãos, a verdade é que minha mãe era a mulher que orava em casa, mandava ler a Bíblia, lia a Bíblia com a gente, comprava novos materiais para que ele pudesse, né, querer mais de Deus, estudar livro. Minha mãe sempre gostou de livro, sempre mandou ler. Então, a verdade, minha mãe foi uma investidora. Orava, levava, buscava.
Se falasse que a programação era para a igreja, minha mãe, ela não é uma pessoa, sabe, muito letrada, né? Ela não é uma pessoa formada, mas minha mãe nunca foi ignorante espiritualmente. Porque tem mãe que, quando na verdade o filho erra, a primeira coisa que ele faz, está de castigo. E aí ele sabe que a criança gosta da célula, a mãe, de forma ignorante, o que ela faz? O castigo é, você não vai para a célula. Aí a criança chora, se arrepende, a coisa toda, porque ela quer ir para a célula. E a mãe fala, não, agora não vai. Irmãos, mais uma vez eu vou falar algo para você. O que na verdade estraga a vida das pessoas não é mais Jesus, é menos Jesus. Então você deveria fazer igual a minha mãe. Como eu falei para você, minha mãe não era a mulher mais sábia, mas minha mãe sempre trabalhava essa questão. Tudo que era para a igreja, minha mãe apoiava. Era um retiro para a igreja, ela bancava. Era, na verdade, uma comunhão da igreja, né? Era a questão dos jovens. Então, minha mãe sempre investia. Seja você um investidor na vida do seu filho, em nome de Jesus. Amém? Começamos uma célula agora, né, de juvenis, que agora são pré-adolescentes. Né? O Samuel até que está liderando. Mas não estou falando porque é meu filho. Só quero dizer algo para você, pai e mãe, que é, né, desses juvenis. Não negocie aos sábados deixar o seu filho fora da célula. Sabe, sábado naquele horário é feriado para você, ou seja, tem que parar tudo e não vai trazer ele para a célula. Ensina a criança no caminho que ela deve andar e até quando ela se tornar velha, não se desviará dele. Está entendendo? Então, é assim que você na verdade muda a história de pessoas, investindo. E às vezes investir é abrir mão do conforto, investir é abrir mão, né, dos seus direitos, é abrir mão dos seus recursos, é colocar o outro em primeiro lugar. A Bíblia conta a história, não vou ter tempo de ler aqui com os irmãos, mas a história de Ruth. Ruth casou, né, na verdade, nós temos Noemi e seu marido, que vão morar, né, num tempo de fome. Eles saem do território de Israel e vão morar lá entre os moabitas. E quando eles estão morando lá entre os moabitas, né, morre o marido, depois morrem os dois filhos. Noemi fica sem o marido, sem os dois filhos, e os dois filhos lá naquela terra casaram com duas mulheres. Uma chama-se Orfa e outra se chama Ruth. Noemi, sabendo que as coisas tinham melhorado em Israel, ela decide então voltar para a terra dela, porque já tinha perdido a família. As noras não tinham condições nenhuma de sustentar, até porque mulher naquela época dependia muito, né, da figura masculina, precisava do pai ou do marido para haver sustento. E naquele momento, ela decide voltar, e quando decide voltar, tanto Orfa como Ruth decidem também ir. Mas Orfa, quando chega ali no limite da terra, sabendo que ela ia passar, talvez, muita dificuldade, porque estava com uma mulher que não era mais, sabe, cheia de vida, cheia de vigor. Noemi já era velha. E Noemi, ela decide abandonar, decide falar, olha, vem até aqui, né, Noemi dá uma palavra até para que ela, né, possa ir, e ela aceita, né, aquele convite, e ela sai da vida de Noemi. Mas Ruth decide permanecer. Ruth permanece, querido, por quê? Porque simplesmente ela tinha um sentimento de amor e de lealdade com aquela sogra. Ela vem para Israel e ela passa a catar o resto da colheita. Irmãos, a verdade aqui nós temos dois tipos de crentes. Existe o primeiro crente que é órfão, que é aquele que vai até o limiar. Ele chega diante do altar de Deus, na presença de Deus, ele chora, ele se arrepende, faz votos, orações, compromissos. Deus conta comigo, Deus, eu vou investir a minha vida, né? Ele está ali. Mas quando ele é confrontado pelo presente, pelo passado, por certas inseguranças, sabe, por mais que ele seja um bom moço, uma boa moça, como Orfa era, decente, ele só vai até a fronteira. Ele volta, ele desiste. Porque ele não quer investir a sua vida, não quer arriscar a sua vida, não quer arriscar o seu conforto. Agora Ruth, irmãos, é um outro tipo de crente. Ruth é o tipo de crente que decide ser diferente e define investir a sua vida na vida da sogra. Ela vai cuidar. Por mais que a sogra talvez não fosse promissora, inteligente, trouxesse alguma
perspectiva de lucro para ela. Ele falou, não, eu vou com você. Ela faz até um juramento, onde tu fores, irei eu. Teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus, né? Onde repousares, ali vou repousar, vou estar com você até o fim. Isso me lembra muito a figura de Jesus, porque o Senhor lida assim com a gente. E nós, como discípulos, também deveríamos lidar da mesma forma também, no sentido de não desistirmos das pessoas. Ah, pastor, fulano não é tão promissor, ele é uma Noemi, ele não é uma pessoa que não tem tantos talentos, ele não vai dar um bom discípulo. Irmão, para de olhar pelos olhos naturais e olha pelos olhos da fé. Para de desistir das pessoas. Nós não fomos chamados para desistir de ninguém. O verdadeiro, relacionamento de discipulado é quando há segurança que nós não vamos desistir uns dos outros. Amém, irmãos? Então, Ruth investe naquele suposto relacionamento que não era para investir, mas porque ela age com amor e com lealdade, ela vai até o fim. E aí então Deus promove uma oportunidade de ela conhecer o verdadeiro Boaz. E aí Boaz se interessa por ela. A sua sogra, como já é uma mulher mais vivida, fala, faz assim, faz desse jeito, dorme no pé dele lá, né? E a verdade é que ali nasce um relacionamento, ali nasce, né, a questão da bênção dela. E Ruth, irmãos, vai entrar na genealogia de Jesus. Sabe quem que é Ruth? Ruth não era judia, Ruth era moabita. Mas Ruth, ela é a bisavó de Davi. Muitas vezes nós estamos investindo em pessoas que outros não estão dando nada, mas o nosso chamado é para ir até o fim com as pessoas. E eu diria a você, cuide daqueles que ninguém quer, para que Deus te dê aqueles que todos querem. Deus não lida conosco baseado, naquilo que nós fazemos, Ele investe em nós. Então, se você é filho, se você é discipulador, irmão, não desista. Pastor, mas fulano é difícil demais. Pois é, irmão, não estamos aqui para amar os fáceis. Nós estamos aqui para amar todos. Não podemos desistir. Então, se nós olharmos, Ruth não quis alívio. Muito pelo contrário, né, nos momentos difíceis ali da vida da sua sogra, a tendência poderia ser até mesmo ela, eu sou estrangeira, é a minha sogra, nem é meu sangue, mas ela teve o mesmo sentimento de Cristo Jesus, não pensou em si, mas se doou para cuidar e sustentar aquela senhora idosa, porque ela cuidou, Deus viu amor, viu lealdade e houve recompensa. Para terminar com você aqui nessa noite, antes de nós cearmos, os irmãos da ceia, se quiser vir já com os elementos para cá, podem vir. Eu não sou filho de pastor. A liderança, né, a minha família não fazia parte de liderança da igreja. E recebi um chamado com 18 anos, com 22, né, ia ser ordenado. Não tinha uma perspectiva, na denominação que eu tinha lá, para você normalmente ganhar um espaço para ser pastor, né, de jovens, pastor, né, de alguma igreja, ser convidado. Normalmente você tinha que ter pedigree, né? Ou seja, já ser filho de pastor, família de pastor, ter alguma influência, vamos chamar assim um pistolão, né? Não sei se usa essa expressão aqui, né? E na denominação que eu tinha muito essa questão da política. E aí, irmãos, né, para ser bem sincero, eu acabei orando ao Senhor, porque falei, Deus, o Senhor é a minha única saída e salvação. Fui orar. E quando terminei, né, de orar, Deus trouxe uma palavra ao meu coração que Ele estava cuidando de todos os detalhes. Todos os detalhes estavam debaixo, na verdade, do seu cuidado, que eu não deveria me preocupar. Passou uma semana, eu já estava no 4º ano, perto de me formar. O meu pastor, que eu não tinha relacionamento com ele já era um senhor bem idoso, bem reservado, bem na dele. Ele me chama do nada, falou, Hermes, quero conversar com você. E aí no final do culto, sentei com ele.
Quando eu sentei com ele, ele falou, olha, lembramos de você na diretoria da igreja, você está no 4º ano, né? Como é que está o seminário? Irmãos, passei 3 anos no seminário, nunca perguntaram nada. Todo ano me dava carta de recomendação, eu falava com a secretária, carta, né, o pastor assinava, me dava, eu levava para o seminário, mas não tinha relacionamento. E aí o pastor Altair Prevedelo é o nome dele, ainda vive, para a glória de Jesus. Ele falou comigo, olha, nosso pastor da congregação lá no SIC, ele está saindo para uma obra missionária, e a primeira pessoa que eu pensei foi em você. E aí eu queria te indicar, mas eu queria saber se você aceita o desafio de você pastorear. Mas eu nem sabia quem eram os membros, nem sabia onde era essa congregação. As 20 ovelhinhas que eu comecei o ministério. E aí eu falei, pastor, eu estava orando essa semana, meu desejo é ser pastor. E se o senhor quiser, não vou nem pensar 2 vezes, porque eu já entendo que essa conversa aqui já é resposta de Deus para mim. Eu disse sim para ele ali. Aí assumi essas 20 ovelhinhas, fui ordenado lá pastor, fui ordenado pastor no meio deles, cuidei deles, amei aqueles irmãos, tinha como família. Cheguei em 57 ovelhas, na igreja que eu vim, você deixa de ser congregação e vira igreja, quando você consegue pagar suas contas, pagou aluguel, pagou o salário do pastor, pagou a irmã da limpeza, água, luz, telefone, as despesas normais da igreja, conseguiu se manter, tem um número bom de membros, tem maturidade doutrinária, pode ser igreja. Aí eles fizeram o dia da emancipação. Aí a igreja, a mãe veio. Nisso tinha 2 irmãs, muito antiguinhas, não sei se vivem ainda, mas a irmã, que era mais velha, mãe da outra, chegou para mim no final do culto, e a gente está com 57 pessoas, foi um culto, uma benção, a coisa toda. Ela chegou para mim e segurou na minha mãozinha e falou assim, filho, que benção que está a igreja. Eu nunca achei que essa igreja ia para frente. E quando o pastor Altair falou na diretoria que ia colocar você, aí que eu duvidei mais ainda. Eu não sabia se aquilo era um elogio, ou se era um chute na canela. Fala a presença de Deus, ela falou isso. Falou assim, mas eu estou muito feliz que deu certo. O pastor Altair é um homem de visão. A Diana lembra disso. E aí, irmãos, eu descobri, eu fui tirar um siso com um irmão que era dentista, e eu contei essa história para ele. Tadeu Poltarola, o nome dele. O Tadeu falou que ele era membro da diretoria, e ele falou, olha, Hermes, quando o pastor falou de colocar você no lugar, do pastor que saiu, e o pastor que saiu era bem mais velho que eu, uns 15 anos, maduro, e eu era um menino, 22 para 23 anos, magro. Naquele momento, nós todos a diretoria fomos contrários, mas o pastor Altair peitou a diretoria da igreja, falou, olha irmãos, eu comecei a pastorear com a mesma idade que eles, e o meu pastor deu oportunidade para mim, e eu gostaria que os irmãos confiassem, eu acho que o Hermes vai dar certo lá. Se der errado, eu quero que os irmãos me cobrem, mas se der certo, nós estamos promovendo o ministério de alguém, então eu quero que os irmãos confiem em mim. Em outras palavras, irmãos, eu só assumi o que é a videira em Curitiba, porque um homem acreditou em mim, e naqueles 2 anos e meio até tornar-se igreja, ele na verdade foi alguém que sempre esteve do meu lado em todas as decisões. No dia da minha ordenação, eu tinha 22 anos, ele falou, ele é menino, ele é novo, e ele vai crescer junto com vocês. Então, não espere a maturidade dele, não compare ele com outro pastor, mas ele vai crescer junto com vocês. E realmente, cresci com aqueles irmãos. Então, há pessoas que passam em nossa história, irmãos, que elas definem nosso futuro, definem a nossa história, decidem a nossa trajetória. Eu não sei quem trouxe você para Jesus, eu não sei quem trouxe você para a videira, eu não sei quem foram as pessoas que foram colunas nos momentos mais complicados da sua história, mas nós, irmãos, devemos honra e amor a essas pessoas que investiram em nós. E a forma de nós honrarmos o que fizeram por nós é nós multiplicarmos isso investindo na vida de outros.
Porque nós sabemos, melhor que qualquer pessoa, você sabe a importância dessas pessoas na sua vida. Talvez alguns nem estejam mais aqui. E talvez hoje o Espírito Santo está falando para você, que tal você mandar uma mensagem para essa pessoa, falando para ela da importância, da relevância dela na sua vida, e que você gostaria de ver ela andando novamente com Jesus. Mas por outro lado, irmão, nós temos um compromisso aqui como igreja, de amar e servir uns aos outros. Então, quero dizer para você, hoje, não é só tomar o cálice e comer o pão. Hoje é o momento também de nós honrarmos aqueles que têm feito a diferença na nossa vida, mas também nós nos propomos a fazer a diferença na vida de outros, em nome de Jesus. Foi o que Cristo fez por nós, e é o que nós vamos fazer por outros. Se Cristo morreu por nós, diz o apóstolo Paulo, muito mais agora nós devemos morrer pelos nossos irmãos. Crianças egoístas pensam em si, aqueles que são maduros pensam na família. Garanto para você que esses acorda todo dia, o Breno Wagner acorda todo dia, Luiz acorda todo dia, os homens dessa igreja aqui acordam todo dia pensando como é que eles vão trazer o pão, como é que eles vão sustentar. Sabe, quando a gente se torna pai de família, a gente não pensa mais na gente, a gente pensa nos filhos. Dói. Eu lembro uma fase da minha vida que eu fui abrir a gaveta, e aí fui colocar uma meiazinha no Samuel, e aí as meias ou ficavam pequenas, e aqui cabia no pé dele, estava furada. Eu falei, Deus, eu não aceito isso na minha vida. Me prospera, me abençoa. E Deus fez, porque a gente tem preocupação. Então, eu quero chamar você hoje a participar da ceia de uma forma diferente hoje, assumindo um compromisso de amar a todos que Deus tem te dado, todos que fazem parte do seu relacionamento, até o fim. Pastor, meu fulano é muito difícil. Ame, que o amor tem poder de transformar. O amor transformou a sua vida, trouxe em você constrangimento e arrependimento, vai gerar também na vida daqueles. Então, nesse momento, queria convidar você a ficar em pé, e todos os irmãos que são batizados, todos os irmãos que são membros dessa igreja, ou de qualquer outra igreja evangélica, que tenha comunhão conosco, quero convidar você a participar da mesa do Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos participar da mesa, mas eu quero aplicar depois, junto com você, esse momento, amém? Então nós vamos vir pelo corredor central aqui, irmãos, pelo corredor da esquerda aqui, e vamos retornar por esse corredor. Não concentra pegar o pão só em um aqui, irmãos, né? Se o primeiro está pegando aqui, pega aqui, depois pega no outro, amém? Sai do seu lugar, enquanto nós cantamos, e vamos pegar os elementos da ceia. Deus enviou